mas especificamente agora o que tange sobre o direito à convivência familiar. Ok? Lembre-se que nós estamos tratando de concurso para professores, para pedagogos, da área de educação. Então, o meu foco aqui vai ser nesse sentido, tá? Por quê? Porque se nós estivéssemos aqui nos preparando, quem sabe para o juizado da infância e da juventude, delegado da Polícia Civil, OAB, alguma coisa nesse sentido, claro, a nossa vertente seria outra. Mas a pegada aqui é específica para concurso de professores, ou seja, a gente trabalha naquilo que é mais importante agora, ok? Outra coisa, antes de nós iniciarmos, eu vou lembrar a vocês que o ECA é o nosso, do Brasil, é o maior ordenamento jurídico que trata de criança e adolescente. Então, se trata de criança e adolescente, tudo que precisamos saber sobre isso tem que estar previsto lá. E nesse trecho, quando trata do direito à família, à convivência familiar, é claro, ele também tem que prever várias situações. Deixa eu perguntar a vocês, já ouviram falar de exploração infantil? Não é? Abuso infantil. Já ouviram falar também que na hora do divórcio perguntam para a criança, você prefere o pai ou a mãe? Já viu essas situações? Então, quando se trata do ECA, ele sempre vai ser assistencialista e protecionista, mas nesse caso aqui, ele vai normatizar várias regras. Imagine então que houve alguma situação, por algum motivo, vai para o juiz. O juiz então não vê outro ordenamento, ele pega o ECA para tomar decisões. Ele se baseia em costumes, em valores da sociedade, mas principalmente na jurisprudência, também na doutrina e outros termos que são utilizados no termo jurídico. Por que eu estou dizendo isso? Vou resgatar com vocês alguns princípios. Primeiro, é que a criança ela possui um grau de desenvolvimento, nós vamos chamar de condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. A gente tem que ter isso na cabeça, porque quando uma criança age de uma maneira, ou uma adolescente age de outra maneira, nós não usamos a mesma medida, não o mesmo peso. Ela não é. Eu citei aqui o caso quando eu tinha um gatinho, uma gatinha, ela era selvagem, ela era praticamente um leão, ela se achava demais, e ela pegava pombo, rato, barata, se mexeu, a bichinha atacava mesmo, ela era selvagem, tanto é que ela nem dormia dentro de casa, ela foi acostumada a dormir na área de trás do quartinho, ficava no telhado, era uma gatinha bem, parecendo um tigre selvagem mesmo. E eu contei para vocês que quando ela vai caçar um rato e sumir os ratos, aliás foi por isso que a gente pegou a gatinha, ela briga com ele, solta ele, corre um pouquinho, ela pega, ela vai cortando a patinha, ela vai brincando com o animal. A gente consegue julgar um animal desse na razão dele? A gente consegue julgar pela consciência desse animalzinho? Não dá, não é? Se uma criança de 9 anos pega a arma de um pai que está lá guardado e atira em outra criança brincando, a gente vai poder prender essa criança de 9 anos? A gente não leva em consideração que é uma criança que está em o que nós chamamos de a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, sim ou não? Claro, a gente vai fazer isso. Agora, se é um adolescente de 16 anos, que pega uma arma, que atira, a gente não vai agora achar que ele é inocente, a gente vai querer saber mais coisas, a gente vai querer saber mais detalhes. Isso acontece porque quando a gente julga alguma coisa, a gente julga pelo grau de consciência. Então o ECA vai trazer isso para a gente. Então não esqueçam, a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. E aí, nesse sentido, eu preciso resgatar com vocês que a gente não pode, enquanto a criança está sob nossa guarda, poder familiar, a gente não pode explorá-la, nós temos que ter condição de prover uma casa, prover um alimento, prover roupa, prover educação, prover lazer. É ou não é verdade? Nesse sentido, o ECA também vai tratar no caso da família. Então vamos agora sendo mais objetivos. O ECA, ele vai dividir a questão da convivência familiar de duas maneiras.
você coloca aí, convivência familiar. Segundo o ECA, ele vai ser dividido de duas maneiras. A primeira, ele vai chamar de família natural. A família natural é a família comum daquela criança. Quando eu digo comum, é a família de onde ela pertence. É chamado de família natural. A família natural, podemos dizer, pai, mãe e filhos. Às vezes, pai e filhos, às vezes, mãe e filhos, pai, mãe e filhos, mas a ideia é que você entenda que família natural é um núcleo familiar. Ok? Até aqui, nenhuma novidade. Acontece que o ECA vai estabelecer um outro princípio, uma outra ramificação. Ele vai chamar de família substituta. A família substituta não é a família natural de onde a criança nasceu. Já vai ser uma família que vai, de um termo mais claro, substituí-la. E aí nós temos a seguinte característica: existem 3 tipos de família substituta. Deixa eu ver onde é que eu coloquei a caneta azul. Fui separando aqui. Nós temos 3 tipos de família substituta. O primeiro tipo de família substituta vai ser chamada de guarda. A guarda é quando alguém está sob seus cuidados. Você tem a guarda da criança provisória. Não é para sempre. Também não caracteriza você como membro da família. Pode ser alguém que não necessariamente é membro da família. Mas a guarda, ela existe no caráter provisório. Vocês já viram aquelas pessoas que chamam alguém, a mãe do interior, manda, vai morar na cidade e deixa os cuidados de algum parente, de alguém? É ou não é? O nome disso é guarda. Claro que você também tem que avisar o conceito lá, tem que estar respaldado quanto a isso. A guarda, na família substituta, também indica o dever de cuidar, zelar, saúde, educação, teto, comida, abrigo, segurança. Guarda. É o mais simples, são 3. O segundo nós vamos chamar de tutela. A tutela, escreva aí. A tutela, ela é diferente da guarda, porque a tutela vai envolver dinheiro, tá? Envolver o dinheiro é tutela. Imagina então que você tem aí um apartamento no Rio de Janeiro, ou uma mansão em São Paulo, uma casa de praia em Recife. Aí você tem o seu filho e por algum motivo, Deus nos livre e guarde, acontece um acidente com você. A questão é, quem vai cuidar da criança enquanto isso? Veja que a criança, por ser herdeira, tem bens, não é verdade? Então o juiz, ele pega alguém, ele vai chamar e vai dizer, olha, já que os pais não deixaram prescrito nada, o juiz vai julgar, vai chamar alguém para ser o tutor dessa criança. Ficou claro? Tem. Bacana? Pois não? Professor, nesse caso aí da tutela não entra aqueles casais que ficam apadrinhando as crianças do orfanato. Vou já mencioná-los. Também aqui no ECA que está dizendo sobre a questão do padrinho. Porque onde a gente mora, quando a gente fala padrinho, a gente acha a comadre, né? O padrinho, aquela pessoa que dá presente no aniversário. O ECA também fala do padrinho, mas é um outro sentido. A gente já vai explicar aqui. Mas não é. Não é. Perfeito. Na verdade, o apadrinhamento não chega a ser uma família substituta. Né? Então, vamos lá. Guarda vai se referir, então, quando se trata de cuidados de alguém. A tutela vai se referir quando se trata de administrar o dinheiro daquela criança. Agora, o próximo é a adoção. A adoção, quando se usa o instrumento da adoção, vai significar condição de filho. Adotou é filho. Ficou claro?
Ah, como assim, Adriano? Muda-se a certidão de nascimento e aí é incluído o nome dos pais e é como se tivesse nascido naquele lar. A adoção, então, é um nível muito mais alto. Sabe por quê? Porque quando uma vez que é chamado de filho, aí, meu amigo, é para o resto da vida. É imprescritível, significa que não prescreve, não tem um prazo de validade. É personalíssimo, significa que eu não posso passar para outra pessoa. Eu comprei o carro, a pessoa passou da posse para mim e colocou no papel. Quando eu quiser me desfazer, eu também posso avançar e vender para alguém. Mas a ideia é, uma vez que se trata do instrumento da adoção, segundo o ECA, é condição de filho. Tanto na herança, como assim herança? Imagina que a pessoa tenha 5 filhos. No Brasil, quando você tem filhos, você divide a herança entre igual. Uma vez que é adotado, divide igualzinho. Outra coisa, você sabia que no Brasil nunca você pode perder o vínculo familiar de pai para filho? Sabia disso? Aquele negócio, eu vou desertar meu filho. Isso é novela mexicana, isso é filmes americanos. No Brasil isso não é possível, tá? Uma vez que é filho, é personalíssimo, é imprescritível, você não pode abrir mão também disso. Ficou claro? Então, temos a família natural e temos a família substituta. A família substituta divide-se em guarda, tutela e adoção, sendo que a guarda refere-se quando você está sob os cuidados, a criança está sob cuidados de alguém, alguma família. A tutela refere-se à administração dos bens, até que aquela criança, aquele jovem vire um adulto. E a adoção, ela vai se tratar, então, no caso de você estar na família de fato de direito.